Olá pessoal, eu sou Flanker Thaídes do canal Historiando a Verdade. Não esqueça, antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, né, através dos likes que o YouTube indica, né, como uma gravação a ser pesquisada ou lida ou recomendada, tá? Então vamos falar hoje da farsa Olavo de Carvalho. Bom, Olavo de Carvalho, eu já disse no vídeo anterior, por exemplo, que ele diz que Nelson Mandela não, que Martin Luther King ele tinha dois defeitos, né? Diz que ele tinha comprado um diploma, mas ele não tem diploma, né? Ele se formou na quarta série em filósofo. E, né, diz que Martin Luther King tinha amantes, amantes. Ele, além de ter tido amantes, né, ele foi polígamo e teve alunas como amantes, né? Fora isso, né, ele abandonou a filha, né? Eu vou deixar o link da filha dele dando depoimento. Intelectualmente, a menina começou a ser alfabetizada aos 16 anos, né? E ela fala que o pai dela vendeu ela por 1.500 cruzeiros para casar, em 3 vezes sem juros, né? Porque não tinha juros, 1.500 cruzeiros da época. Mas vamos lá. As frases que Olavo de Carvalho fala. A Terra é plana. Se a Terra é plana, por que os outros planetas são tudo redondos? Só a Terra que é plana? Não é uma coisa meio doida. Olavo diz que cigarro não mata. Não, ele é o Olavo médico, né? Ele é médico especialista pulmonar. Vacina faz mal para a saúde, né? Olavo de Carvalho, infectologista, né? É um cara que entende de medicina. Einstein é refutado. Einstein é um dos grandes gênios da humanidade, nunca foi refutado, né? Olavo de Carvalho, o cientista. Olavo de Carvalho disse que a Inquisição era boazinha, né? E era democrática. O Olavo de Carvalho, né, é defensor do direito canônico. A Inquisição é extremamente cruel. Giordano Bruno, por exemplo, quando afirmou que o universo era infinito, foi queimado vivo, né? Galileu Galilei, que disse que a Terra era redonda, passou quase toda a vida na cadeia, né? Quem ia contra a igreja era queimado. Joana d'Arc, por ter lutado a favor da França na Guerra dos 100 Anos e ter conquistado parte tomada pela Inglaterra, quando foi descoberta que era mulher, foi queimada viva pela igreja. A Inquisição era uma coisa boa. Olavo de Carvalho diz que quem tentou matar Luther King, quem tentava, eram os comunistas. Primeiro que a Ku Klux Klan não era de esquerda, e nunca foi, né? E todo o movimento, né, de direita conservadora sulista que era a favor da escravidão. E Luther King está lutando contra, né, a discriminação racial, que mesmo depois da escravidão prevaleceu. Aí Olavo de Carvalho diz que a Pepsi é adoçada com feto de criança, né? Uma coisa assim de deixar, né, as pessoas meio loucas, né? E aí ele vai dizendo outras frases mirabolantes. Por exemplo, né, que Isaac Newton foi refutado. Ele não disse por quem, né? Galileu Galilei é uma farsa, né? O criador da teoria da gravidade, né? E aí ele continua, né? Que protestante, né, que evangélicos são idiotas. Eu vou deixar o link dele falando. E aí ele segue adiante, né? O Papa é comunista, né? O Papa é um anticristo, né? Tudo vem da cabeça dele, né? Da teoria da conspiração. Ele fala do marxismo cultural. Marxismo cultural, né, é uma tentativa de destruir a memória de Gramsci, né? Que Gramsci fala que as organizações já não podiam ser mais feitas nas portas de fábrica, e ele disse que ele teria abandonado os trabalhadores, mas Gramsci dizia, não, as organizações têm que ser feitas nos bairros. Aí ele diz, Gramsci abandonou, e a revolução viria pelos homossexuais, não sei o que, não sei o que. Inventa um monte de coisa que vira o marxismo cultural dito por esses humanoides aí. Que não existiu, né? Aliás, que os africanos já praticavam escravidão contra branco, isso é uma farsa,
né? Que Nelson Mandela era uma farsa. Nelson Mandela ficou preso 27 anos contra o regime do apartheid. E quando foi solto, se tornou presidente. E ele disse que Rockefeller soltou, né, Nelson Mandela. Não, foi o mundo que pediu. Né? O mundo todo protestou, né, no finalzinho dos anos 80. Né? Tem um filme até Máquina Mortífera 2 que mostra isso. O mundo todo protestou. E Nelson Mandela, né, foi solto no começo dos anos 90 e logo se tornou presidente. Tá? E não perseguiu, ao contrário das pessoas que dizem que ele perseguiu, o governo dele foi montado com brancos e negros. Não é? E aí ele continua, né? Que ainda é irritante, né, que Mandela tenha recebido o Nobel da Paz. Recebeu por merecimento. Não é? Por quê? Porque ele, né, assumiu o dolo e o dano de 27 anos de cana. Né? Assim como o Luther King também recebeu o Nobel da Paz. Não é? Outras pérolas de Olavo de Carvalho. Na democracia existiam eleições. Eu queria saber aonde. Né? Principalmente depois do AI-8. Desculpa, AI-5. O AI-5 que suspendia tudo no país. Né? Outra mentira, né? Abraham Lincoln, um conservador, né, porque era do Partido Republicano, aí tem uma explicação para isso histórica da migração de lados, né, entre conservadores e republicanos. Né? O republicano, na época de Abraham Lincoln, era hoje o democrata, e o democrata era o conservador. Tá? Há uma mudança de visão. Tá? Outra mentira que ele costuma dizer, que não existe aquecimento global. Não existe? Todos os cientistas do mundo dizem, mas o doutor, senhor, quase Deus, Olavo de Carvalho diz que não. Né? E as pessoas seguem isso. Né? Olavo de Carvalho vai dizer que Adolf Hitler, né, era de esquerda. Né? Sendo que Adolf Hitler escreve em Minha Luta que um dos principais objetivos é eliminar, né, os russos, né, a União Soviética, porque são raças inferiores, e ele seguiria o exemplo da raça superior norte-americana que havia exterminado os inferiores, que eram os índios. Não é? Então, é uma coisa assim. E a própria Alemanha diz que o nazismo era de direita. Né? Quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foi o comunismo, na Batalha de Volga e Stalingrado, que decidiu os destinos da Segunda Guerra Mundial. Né? Tanto que a perda de soldados da União Soviética foram de 20 milhões de soldados. Os Estados Unidos perdeu 400 mil. A diferença é enorme. Se fala muito no massacre judeu, mas esquece-se, né, da perda soviética. Né? Faz uma crítica à menina Malala ter vindo ao Brasil. Malala, quem não sabe, ganhou o Nobel da Paz. É aquela menina no Afeganistão que lutava pelo direito à educação para as mulheres. Né? E tomou um tiro, quase morreu. Depois vive exilada, se eu não me engano, na Inglaterra. Né? Diz que a escravidão não era tão ruim, né? E aí é seguido até pelo Leandro Narlock, né? Que os senhores de escravo eram bonzinhos, né? Eles não maltratavam os negros, né? Aí você vê o documentário Raiz Kunta Kinte, né? Que teve os pés cortados ao meio para poder não fugir, né? Fora os castigos que os negros apanhavam lá. No Brasil a mesma coisa, né? Inclusive a direita brasileira reagiu depois da escravidão, derrubando Dom Pedro II, um ano depois, né? Porque negro, para eles, era objeto, não era ser humano. Né? O pessoal pardo, que não é tão negro, é fruto, muitas vezes, de estupros do senhor da Casa Grande contra meninas novinhas da senzala, né? E por aí vai. Olavo de Carvalho diz que cigarro não mata. Né? Eu já falei, mas vou falar de novo. Cigarro não mata, presta atenção. Podem fumar porque cigarro não mata, segundo Olavo de Carvalho. E por fim, ele refuta quase todo cientista, né, sem base, né, epistêmica.
todo cientista que tem alguma detenção... Por exemplo, ele não acredita na ciência, né? A ciência é que faz hoje eu ter um celular, é a ciência que leva à cura de várias doenças, é a ciência que construiu tudo que existe hoje no planeta, né? Ele diz que o cérebro não é responsável pelo pensamento, então pensa com o quê? Com a bunda? Pensa com o pé? Não é essa massa encefálica aqui que tem 100 bilhões de neurônios que pensam? Né? Eu vou deixar todos os links dele falando todas essas asneiras, né? Porque para mim realmente é para dar risada, porque realmente ele é uma farsa. Dizer que não existe intelectuais no Brasil, né? Que quase todo formando é analfabeto funcional. Então ele é o quê? Não é? E vejam, principalmente, o link que eu deixei da filha dele falando dele. Né? Um cara que já foi, né? O que ele foi aqui no Brasil, o que ele aprontou, né? E fica se passando de um cristão, seguidor, não sei o quê, né? Fala do passado dos outros, mas esquece do dele. Ok, pessoal? Essa foi minha participação. Quem gostou, deixa o like e até a próxima.